Olá pessoal, eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o nosso canal no YouTube em que a gente conversa sobre as novidades, novas leis no universo do direito. E hoje nós vamos falar sobre uma legislação que foi aprovada no dia 1º de julho de 2021, que trata sobre normas do direito do consumidor. Mas antes da gente falar do vídeo de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, se puder ativa o sininho para você ser notificado, dê um like nesse vídeo e em todos os outros que você já assistiu e compartilhe com os seus amigos para que a gente possa difundir os assuntos aqui tratados. Pode rodar a vinheta, João. Bem, pessoal, não sei se você está sabendo, mas no último dia 1º de julho de 2021 foi aprovada e publicada uma nova legislação que trata sobre o universo do direito do consumidor. Trata-se da Lei 14.181, que fala sobre uma norma de proteção ao consumidor com o objetivo de evitar o superendividamento e também melhorar uma política de crédito mais consciente, mais saudável, evitando tantos problemas que nós estamos enfrentando hoje aí, com várias pessoas com nome sujo, restrições ao crédito, todos os problemas decorrentes disso. Essa legislação, então, ela está preocupada com a atual situação que nós estamos enfrentando de muitas e muitas pessoas com os nomes negativados, com restrições, haja vista que hoje nós temos muito acesso ao crédito e, infelizmente, nem todos têm o uso consciente desse crédito. Então as pessoas acabam comprando e gastando muito além do que podem, gerando o famoso superendividamento. A legislação recém-aprovada diz que superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Vejam, portanto, que a legislação está preocupada com aquele consumidor que, de certa maneira, teve aí um gasto excessivo e que não vai conseguir honrar com essas obrigações, tanto aquelas que já venceram quanto aquelas que vencerão lá na frente, fazendo com que a legislação crie mecanismos para salvaguardar esse consumidor que está com esse problema sério. O que acontece é que antes dessa legislação não havia um instrumento eficaz à disposição do consumidor para poder sair dessa situação indesejada, fazendo com que ele ficasse com essas dívidas se arrastando, com o nome sujo, com dificuldades, acesso ao crédito limitado e todos os problemas decorrentes desse universo que a gente vive hoje do consumo. Só para se ter uma ideia, na legislação processual, na legislação do direito civil também, existem alguns mecanismos à disposição do consumidor para tentar se salvaguardar dessas questões, tentar acordos individuais em cada uma das ações que venham a ser propostas. Quando é um financiamento de um imóvel, de um carro, acaba se devolvendo o bem ao banco, e outros mecanismos como a ação de insolvência civil da pessoa física, que são mecanismos que não realmente resolvem de forma eficaz o problema desse consumidor endividado. E também faz com que ele tenha que resolver isso de forma individual com cada um dos credores, o que gera uma morosidade, uma dificuldade, e muitas das vezes esse consumidor acaba ficando à margem, sem poder acessar mais o crédito. Pensando em todos esses problemas decorrentes do mau uso do crédito e das dificuldades desse consumo inadequado, veio a legislação para tentar regulamentar mecanismos de melhoria no acesso à solução do problema para o consumidor. Essa legislação, ela, além de criar mecanismos para diminuir os riscos de superendividamento e também na solução daquele consumidor que já está nessa situação, também cria algumas obrigações para que os fornecedores tenham no momento da contratação pelo consumidor. E também seja mais igual em relação às condições na hora da contratação. Então é importante que o fornecedor também se adeque para que ele não tenha problemas judiciais lá na frente em relação a essa nova legislação. Mas o foco principal desse vídeo de hoje é observar como que a legislação diz que deve ser o tratamento para esse consumidor superendividado. A requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no artigo 54A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as normas de pagamento originalmente pactuadas. Observe, portanto, que essa legislação ela tem o objetivo de fazer com que haja uma repactuação em situações em que o consumidor está superendividado. E é interessante observar que, caso o credor não compareça, a legislação diz que ele ficará obrigado a respeitar aquilo que foi apresentado pelo consumidor nesta audiência de tentativa de solução desse superendividamento. Portanto, é um mecanismo interessante que é feito por intermédio do juiz, com o objetivo de, em 5 anos, essas dívidas que o consumidor tem serem pagas e ele voltar a ter a vida, entre aspas, normal. É fato que isso também é um ponto positivo para os fornecedores, porque o que a gente vê hoje é uma ineficiência no momento da execução desses valores, o judiciário não encontra o devedor, não encontra bens passíveis de penhora do devedor. Então essa lei ela tem pontos positivos no sentido de fazer com que haja solução, fazer com que esse crédito seja pago e que todos tenham a vida voltando ao normal, haja vista que aquele crédito até então, que era de um devedor que não teria condições de pagar, ele consegue se socorrer desse mecanismo. É claro que sempre lembrando que o consumidor deve ter feito essa dívida de boa-fé e também que não se entre no mínimo existencial do consumidor, ou seja, ele não pode pagar além do que ele tem condições. Então, se ele tem um salário de R$1.000, R$1.500, R$2.000, ele tem que separar aquilo que é necessário para a sua subsistência e o restante ele pode utilizar para o pagamento desses créditos advindos desse superendividamento. Claro que ainda não há muito o que se falar sobre essa lei, porque ela acabou de entrar no nosso sistema, mas obviamente ela tem que ser aplaudida e depois eu posso gravar um outro vídeo aqui para passar para vocês as primeiras impressões, os primeiros casos e como o judiciário vai interpretar essa lei do superendividamento. Um abraço e até a próxima.